É com muita honra que recebemos aqui também para um bate-papo 4 empresários do setor da distribuição para falar de um painel muito importante que trata da governança sobre o sistema de distribuição de insumos do Brasil. Agradeço o convite para moderar esse painel e parabenizo a organização pelo belo evento. Nós vamos fazer esse painel dentro da seguinte programação, a minha proposta. A gente faz primeiro uma rodada de 2 minutos de cada um dos empresários aqui, para eles falarem de onde eles vêm, qual é a estrutura que eles trabalham. E depois nós vamos partir para 3 rodadas, 2 ou 3 rodadas de pergunta individualizadas, tá ok? Então, eu queria pedir para os nossos amigos fazer uma breve apresentação, talvez começando aqui pelo Antônio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os colegas. Primeiro, dizer que minha mãe não erra não, viu, Paulo? Ela falou que um dia eu ia brilhar no estádio, mas eu achei que era jogando, rapaz. Mas estamos aqui, firme e forte, para conversar com os colegas, né? Um abraço aí pro Féres, Maurício, Roberto. Satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Antônio Ferreira, estou aqui representando a Duquima, né? E seu conselho. A Duquima está no Centro-Oeste, especificamente a matriz em Tumbiara, atendendo a região sul de Goiás, Pontal do Triângulo Mineiro, norte do estado de Goiás e sul do Tocantins. A gente atua numa área de mais ou menos 1,5 milhão de hectares, culturas de soja, milho, sorgo, cana-de-açúcar, feijão e HF. Então, uma honra dividir aqui esse palco com vocês e trabalhar um pouco dos temas que estão nos afligindo e também, né, trazendo expectativas para os próximos anos aí. Muito obrigado. Féres, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo, Antônio, Mauro, Roberto. Meu nome é Féres Soubia, sou fundador da Alvorada Produtos Agropecuários. É uma empresa que a matriz é Dourados, Mato Grosso do Sul, foi fundada lá. E hoje ela se espalha por 12 estados. Trabalhamos desde a época com produtos agropecuários, tanto da área de pecuária quanto agrícola, tá? E é uma coisa interessante, quando eu fundei a empresa, eu queria fazer uma empresa que tivesse futuro. Na época não se produzia 50 milhões de toneladas de grãos no Brasil. E hoje nós produzimos vamos chegar a 330 milhões. Então, nesse aspecto, eu acho que eu acertei. Eu queria um negócio que fosse para o futuro e realmente foi o que aconteceu. E hoje nós estamos em 12 estados, com 80 filiais e com 1.200 colaboradores. Então eu acho que a escolha foi muito acertada. É isso aí. Muito obrigado, Féres. Vamos lá, Maurício, por favor. Paulo, obrigado. Cumprimento os colegas, Antônio, Félix, Roberto. Eu sou do sul de Santa Catarina, de Jacinto Machado. Faço parte do Grupo Olim. Dizer para vocês que o Grupo Olim, na verdade, ele se iniciou há 65 anos atrás, através do pai do meu sócio, o senhor Olímpio Juste. Meu sócio é Sander Juste. Hoje estamos em Jacinto Machado com uma planta de arroz parbolizado. O nosso core é arroz. No Rio Grande do Sul temos uma planta de arroz branco e estamos iniciando as obras na 3ª planta, mais ao extremo sul do Rio Grande do Sul, próximo ao porto, para o beneficiamento de arroz também. O nosso grupo, em 2004, ele migrou para a distribuição, iniciando com a DAO. Estamos com a Corteva até hoje, somos muito gratos por essa parceria consolidada. Fomos à distribuição porque acreditávamos que nós precisávamos originar grão. Originar grão continua sendo o nosso objetivo, e o nosso acesso aos clientes é através da distribuição de sementes, de crop,
de máquinas e implementos, ou seja, estar dentro da propriedade do nosso cliente e trazer esse grão de volta para que a gente possa fazer esse beneficiamento e participar do mercado nacional e internacional. Muito bem. Muito bom. Vejam que a gente tem uma diversificação muito boa aí de mercados e de regiões, né? Roberto Mota, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Corteva, a XP, a Datagro por esse evento maravilhoso. Agradecer pelo convite para participar do GAF 2025. Meu nome é Roberto Mota, eu sou o presidente e CEO da Agroamazônia. A Agroamazônia, nós somos distribuidores de insumos agropecuários para a agricultura e para a pecuária. Nossa matriz é em Cuiabá, mas temos 70 filiais localizadas nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará, Rondônia e Acre. Começamos em 83 no Mato Grosso, que não é fácil, é diferente, um distribuidor que tem 42 anos iniciando no estado do Mato Grosso e outros da região do Sul e Sudeste. Lá a estrutura era muito ruim naquela época, então não foi fácil. E começamos com a DAO, né, no segmento de pecuária, que hoje a DAO é Corteva. Então trabalhamos muito com a DAO e Corteva, já trabalhamos há 42 anos com a Corteva, é o nosso maior fornecedor, mais tradicional. Agradeço muito, e a partir de 2015 a Agroamazônia foi vendida para a Sumitomo Corporation, da qual eu também agradeço muito, que de lá para cá impulsionou muito o crescimento da empresa. Hoje temos, além das 70 filiais, temos um centro de distribuição em Cuiabá de 15 mil metros quadrados, temos uma fábrica de fertilizantes em Minas Gerais, estamos acabando de construir uma IBS, Indústria de Beneficiamento de Sementes, para 1 milhão de sacas de sementes de soja, e temos uma estação experimental de 52 hectares. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Eu queria aqui apenas dizer que nós vamos fazer o primeiro bloco, e nesse primeiro bloco nós vamos trazer um enfoque na cultura organizacional, tá ok? Tudo que nós vamos falar aqui é sobre governança. Eu só queria me apresentar também um pouco mais. Esse ano eu completo 40 anos na formação de engenheiro agrônomo, que é minha primeira formação, e tenho orgulho de estar aqui presente com 4 empresários aí de mais alto gabarito. Há 5 anos e um pouco eu assumi a presidência da Andav, que conglomera mais de 3.700 associados do setor da distribuição de insumos. E aqui é uma honra estar, então, entre esses associados. Roberto Mota, Félix Sobia já foram, inclusive, presidentes ali da Andav, de conselho. Antônio é um outro associado. E como eu vou dividir pergunta aos 4, né, eu vou até fazer uma brincadeira agora, né? Eu vou ter que fazer as perguntas mais fáceis para o Maurício, né? Porque o Maurício prometeu assinar o contrato para ser um novo associado da Andav também. Então, eu vou ter que dar um agrado a ele. Brincadeira, Maurício. Brincadeiras à parte. Então, eu gostaria de compartilhar para o primeiro bloco, que a gente vai falar de cultura organizacional, sucessão e gestão de pessoas. Eu queria compartilhar alguns dados da pesquisa Andav, da última pesquisa Andav. E aí vai servir de base para as perguntas que eu devo fazer em seguida a cada um de vocês. 34% dos associados da Andav contam com um plano de sucessão estruturado para cargos de liderança. Então esse é um primeiro ponto. 35% possui como suporte um conselho de administração ativo. 86% das empresas, o fundador ainda está presente na gestão. E eu vejo aqui exemplos disso. E quando falamos de gestão de pessoas, o índice médio de turnover, de troca, nos assusta muito, porque ele está em torno de 20% de turnover. Não estou falando aqui de nível de presidente e diretor, mas de equipe como um todo dos distribuidores do Brasil. Isso é uma preocupação muito grande. Se 20% é o número ao ano, a cada 5 anos vamos dizer que nós trocamos equipe. Tá? Então, são números que nos preocupam, são números que precisam ser melhorados. Só 35% tem conselho de administração, tem muito a ser feito ainda em governança, e a gente sabe que muito tem sido a evolução disso. Eu vou começar agora pelas perguntas de uma maneira bastante democrática, em ordem alfabética. Então a primeira vai para o Antônio. Antônio, a Duquima atua em regiões estratégicas do agronegócio. Como vocês
tem adaptado a gestão diante de uma mudança de perfil de novas gerações dos profissionais? E que forma essa transformação tem sido equilibrada com a entrega de valor e sustentação para os clientes de vocês? Ótima pergunta, Paulo. Realmente é um desafio, né? As novas gerações, elas são bem diferentes das que antecederam. A gente, há 9 anos, né, que eu estou na Duquima, o outro sócio, Rafael, está há 8, e já era uma preocupação nossa dessa época. Hoje, e desde então, a gente tem focado em 2 pilares principais. O primeiro pilar é a captação de novos talentos, e o segundo pilar, a capacitação desses talentos, seja os vendedores ou a parte administrativa. No primeiro ponto, uma coisa que a gente tem na Duquima fortemente trabalhado é entender a característica do profissional que a gente está contratando. E não quer dizer no profissional se ele está preparado tecnicamente, qual faculdade ele estudou, de onde ele vem, mas sim comportamento. Se ele tem realmente uma cultura ou capacidade de aliar a cultura, a ética, o profissional que ele deseja ser com que a Duquima trabalha. Esse ser é muito importante, porque tudo que vem depois você consegue melhorar. Então, o nosso pilar principal hoje é encontrar o talento alinhado à nossa ética e o jeito Duquima de trabalhar. Ponto 1. Feito isso, né, por muitos anos, a capacitação dessa equipe ficava a cargo dos fornecedores. Eram os treinamentos, eram os dias de campo, era alguma palestra técnica, e isso também a gente tem trabalhado e mudado fortemente. Hoje a capacitação é por nossa conta, porque a gente identifica aonde o profissional tem que melhorar e o investimento ele é da Duquima. Óbvio, os fornecedores, parceiros, e a Corteva é um deles, nos ajudam muito, trazendo e alinhando profissionais para nos ajudar nisso. Mas o objetivo é capacitá-lo para atender o ser mais importante do negócio, o cliente. E aí vem a sua segunda pergunta. De nada adianta o melhor profissional capacitado, alinhado com a empresa, se ele não está preocupado com o resultado do cliente. Lá na ponta. Quando eu digo resultado, não é só resultado financeiro. Esse cliente está feliz? Esse cliente está conseguindo prosperar? Então, uma frase que lá na Duquima, a gente hoje tem como missão, visão e valores, e traduzindo uma frase só é assim, o lema para o nosso consultor técnico é: faça com que o seu cliente realize a primeira ligação da manhã para você e realize a última. Durante todo o dia, ele vai acessar outros fornecedores, outros concorrentes, mas no final, ele vai te chamar para negociar e fazer o negócio com você. A partir do momento que você tem a primeira e a última ligação do cliente, você transformou missão, visão e valores da empresa realmente no que você precisa, o alinhamento com o seu cliente final. Ok, Antônio, muito obrigado pela explanação, muito rica a explanação. Eu queria partir agora para uma pergunta para o amigo Feres Soubia. Feres, a Alvorada tradicionalmente ancora suas decisões de gestão estratégica. Na sua visão, que tipo de abordagem ou modelo de governança tem se mostrado mais eficaz para preparar e engajar sucessores em empresas familiares do agro, especialmente considerando os desafios de profissionalização? Vamos lá. Realmente o que a gente faz, o que a Alvorada fez, realmente foi fazer a estratégia do negócio, para poder chegarmos aonde nós chegamos, né? Então, para a gente fazer esse tipo de estratégia, esse tipo de governança, a gente tivemos que contratar empresas de consultoria para nos dar o aspecto técnico no negócio, para a gente poder desenvolver a parte estratégica de dar continuidade no nosso negócio e não errar. Então, em todos os aspectos nós fizemos isso, inclusive na parte de sucessão, né? Porque a empresa, ela tem que ser perene. Nós, não. Então, a sucessão é fundamental, tanto a sucessão familiar quanto a sucessão de pessoas dentro da empresa, o que eu acho até mais importante.
Então nós trabalhamos fortemente na sucessão, tá? Com empresas nos ajudando para a gente poder ter uma perenidade no nosso negócio. Ok, Férez, muito obrigado. Percebam que quem está participando aqui, nos escutando, que em muitos momentos eu usei o termo aqui da distribuição e não o nome revenda, né? E a resposta desses dois companheiros que estão aqui explica muito porque que a gente fala de distribuição. A preocupação não é só levar o produto e entregar o produto, né? É ter uma boa estrutura para a gente poder levar tecnologia e inovação também quando a gente entrega esse produto. Então, obrigado, Férez. Vamos lá, Maurício. Maurício, o sul do Brasil carrega uma forte tradição familiar no campo. Como que a Olin Agro desenvolve e retém talentos dentro desse contexto? Quais são as políticas ou práticas internas que têm contribuído para uma integração entre gerações e para a formação de lideranças com visão de futuro? Bom, antes de te responder, Paulo, eu queria colocar que a Olin ela trabalha num contexto de pequenas e médias propriedades. Hoje a Olin dispõe de 2.000, 2.200 clientes ativos de pequenas e médias propriedades, principalmente Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Dentro dessa situação e dessa tradição dentro da propriedade, também uma tradição de sucessão, a Olin trabalha com um relacionamento com o cliente, levando até eles aquilo que nós acreditamos para a nossa empresa, ou seja, crescer juntos, com conhecimento, com oportunidades, lá no campo, para que essas famílias permaneçam lá num processo de sucessão. Além disso, as nossas propriedades, apesar do core principal ser arroz, são multiculturais, certo? Então, parte dos nossos clientes trabalham em diferentes culturas. Através da capacitação da nossa equipe, nós tentamos levar isso para dentro da propriedade. Como formar, talvez esse é o maior desafio, futuros líderes, né? Futuros gestores no campo, até para termos a sobrevivência do nosso negócio, né? A continuidade, ser perene, né? É a questão. Eu acho que momentos como esse respondem a tua pergunta. Né? Responde a tua pergunta. Por quê? Hoje nós estamos aqui, agradeço a oportunidade, a Corteva também, né? Estamos aqui com 2 clientes elegidos, Armando Garcia Neto, que é Augusto Olivo, que é filho de um dos primeiros clientes nossos quando iniciamos a distribuição. Se já não são líderes, com certeza serão os líderes do futuro. Tá bom? Isso reforça a nossa pesquisa que eu falei aqui, que 86% das empresas, o fundador ainda está presente na gestão, ou seja, tem muita coisa pela frente para vir como sucessão. Obrigado, Maurício. Roberto, vamos lá. Você tem sido uma referência nas discussões sobre a importância da cultura organizacional e de uma filosofia clara de gestão. Como essa visão se traduz na prática na Agroamazônia? E como vocês aliam times diversos, espalhados por diferentes regiões, diferentes estados, a uma mesma cultura e o mesmo propósito a longo prazo? Ótimo, Paulo. Bom, para nós, né, a cultura organizacional, ela não é aquilo que você vê no site da empresa, é aquilo que os colaboradores sentem no domingo à noite. Então, ela é mais importante do que a estratégia. É um conjunto de normas, procedimentos, processos, clima organizacional, maneira da empresa ser, para que os colaboradores tenham paixão em trabalhar nessa empresa. Então, para nós, a nossa cultura é que nós somos apaixonados pelo agro e movidos pelo desafio. Dentro dessa cultura, a gente utiliza da nossa filosofia, dos nossos valores, que são sustentabilidade, integridade, paixão, foco no cliente, simplicidade e segurança. Então, dentro da simplicidade, a gente estabeleceu os 8 atributos da nossa cultura, que são eles. O primeiro é que nós somos inspirados, focados nos nossos clientes. Então, a nossa equipe precisa conhecer o negócio do nosso cliente, conhecer as necessidades, os valores, os problemas, tudo que a gente possa fazer para oferecer soluções, que são produtos e serviços de alta qualidade, para ajudar o produtor a ter uma melhor produtividade,
rentabilidade de maneira sustentável. Esse é o primeiro atributo nosso. O segundo é fazendo juntos, que é o trabalho em equipe. A gente tem que trabalhar em equipe. Equipe administrativa, corporativa, comercial, marketing, trabalhar em conjunto. O terceiro é mudar para melhor, que é a melhoria contínua. Na nossa visão, nós temos que fazer tudo que a gente faz hoje tem que ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Outro atributo da cultura nosso é o amor de dono. A nossa equipe tem que trabalhar na empresa e cuidar do dinheiro e dos ativos da empresa como se fosse deles. Outro atributo seria a fome por performance. Então a equipe tem que ser movida por desafios e entregar os resultados financeiros, uma boa gestão, por isso a governança corporativa é importante. Uma boa gestão do caixa, gestão de faturamento, de margem de lucro, de índice de inadimplência, do SG&A, que são as despesas operacionais, dos custos financeiros, do estoque. Então, a boa gestão da empresa. O outro atributo da cultura é fazendo da maneira certa. Para nós, integridade é um must. Então, tem que fazer da maneira certa. O sétimo atributo da nossa cultura é o pra já, que é o senso de urgência. Peter Drucker já falava há 30, 40 anos atrás. No futuro que é hoje, não serão os grandes que vão engolir os pequenos. São os ágeis que vão engolir os lentos. E o oitavo atributo da nossa cultura é vida equilibrada. É a capacidade de administrar e de equilibrar a vida pessoal com a vida familiar, a vida dos amigos, para ter uma boa saúde física e uma boa saúde mental. Então, vocês viram que esses 8 atributos nossos são todos escritos de uma maneira simples para que os 1.300 colaboradores da Agroamazônia possam entender e praticar. E a gente usa isso realmente na prática, na hora de contratar os colaboradores, na hora de treinar, desenvolver e também na hora de avaliar. A nossa avaliação 360 graus, que é o Nine in Box, a gente utiliza esses 8 atributos para avaliar os profissionais. Excelente introdução aí. Você começou a resposta falando que domingo à noite a pessoa tem que pensar. Eu entendi que domingo à noite ele tem que pensar nos 8 atributos. É isso? Porque vocês trabalham em vários estados e tem que estar unificado esses 1.300 funcionários e colaboradores. Exatamente. Se a cultura da empresa é forte, é boa, que dá essa paixão do colaborador em trabalhar, que ele tem que ser apaixonado pelo agro, pelo fornecedor, pelo negócio, pela empresa. O domingo à noite, quando toca aquela musiquinha do Fantástico, ao invés dele ficar bravo, que amanhã, segunda-feira, que ele tem que trabalhar, ele tem que ficar feliz, que ele vai trabalhar onde ele gosta e fazer o que ele gosta. Excelente. Bem, vamos lá para a rodada 2. Obrigado. E acho que a rodada 1 deu um bom panorama para a gente sobre cultura das organizações. E agora a gente passa para um tema que fala de estratégia, que fala de expansão de negócios, que fala de gestão financeira e crédito, que esse é o tema que nós estamos acordando e dormindo com ele em mente, né? E vamos então aí tentar trabalhar sobre planejamento estratégico no mercado. E segundo a pesquisa da Andavi, 82% dos distribuidores afirmam ter um planejamento estratégico estruturado, seja de curto ou de longo prazo. Além disso, 49% dos associados indicaram que o foco na estratégia de expansão está na penetração de mercado. Ou seja, dentro do mercado que vocês atuam ou que a distribuição atua, ter uma melhoria e expansão dentro daquilo que vocês conhecem. Eu só queria, antes de iniciar as perguntas, até fazer outra reflexão das pesquisas da Andavi. Há alguns anos atrás, a pesquisa apontava que por ano nasciam no Brasil 300 novos pontos de venda e de revenda. E a gente falava em quase 1.000 pontos a cada 3 anos. A última pesquisa, graças a Deus, diminuiu, porque falava-se em 100 novos postos abertos ao ano, ou seja, 300 em 3 anos e não quase 1.000 em 3 anos como que era. O mercado está se acomodando, a gente vê que a questão de relacionamento não pode ser esquecida, a gente vê muitas empresas sendo adquiridas por fundos e tudo tem uma grande importância na governança, mas o relacionamento é um grande trunfo dentro da governança para todos vocês. Então vamos lá. Com base nesse cenário,
eu queria elaborar a primeira pergunta aí para o Antônio. Como que a Duquima está estruturando sua governança financeira para sustentar o crescimento e como vocês têm trabalhado ferramentas como matriz de crédito e análise de carteira? Pô, Paulo, um evento como esse e uma pergunta como essa ela é muito oportuna, né? Nós estamos aqui no evento feito pela Datagro, patrocínio da XP e da Corteva, e você trouxe na sua fala um ponto muito importante. Hoje a questão de crédito, financiamento de dinheiro no agro, ele é um problema de 10 em cada 11 produtores, ou 10 em cada 9 produtores ou distribuidores. Na Duquima não é diferente dos outros colegas. O modelo de financiamento, né, para rodar o mercado, para fazer acontecer, ele ainda está pautado na tradicional fontes financiadoras, né, os bancos tradicionais. E é uma grande oportunidade um evento como esse, com instituições novas, né, vamos falar, a XP é uma instituição relativamente nova, e tem outras aqui também, de acordar e entender que nós precisamos de novas fontes. Porém, nós distribuidores temos um papel importante de dar segurança a esses novos players ou aos tradicionais. Então hoje, por exemplo, balança auditado, né, uma ferramenta de tomada de crédito, seja ela um agrométrica, uma Tarkin ou outras, implantada na distribuição, né, uma análise de crédito em cima de dados bem respaldados, isso aí é o básico. Ele não é mais assim, o que diferencia uma revenda da outra. Esse é o básico. Feito isso, nós temos que encontrar na distribuição políticas e ferramentas que dê segurança para esses novos players, financiar não só a distribuição, mas o cliente final. Então hoje a Duquima basicamente mudou a sua base nos últimos 5 anos para barter, que é uma ferramenta que tem trago segurança para a distribuição e para o cliente final. Ontem foi muito discutido isso aqui. O barter traz uma segurança jurídica interessante versus recuperação judicial. Não vou me aprofundar nesse tema porque já foi amplamente discutido, é uma ameaça para o setor. E também outras multinacionais, outros players têm trago para nós novos FDICs, novas fontes de acesso. Então hoje a matriz de crédito da Duquima, respondendo diretamente, está pautada no pilar principal de barter. Abertos a todas as boas fontes que vierem e, óbvio, a gente precisa fazer o nosso papel trazendo segurança jurídica para esses players. Ok, Antônio, obrigado pela explanação. Depois, se a gente tiver um tempinho no final, acho que vale a pena até a gente retomar com a mensagem sobre a recuperação judicial e a inadimplência, porque esse é o tema que nós estamos desde o domingo à noite, Roberto, pensando o que vai acontecer na próxima segunda, terça, até no próximo domingo, né? Mas vamos lá. Férez, então falando de expansão, falando de gestão financeira, de crédito, na sua experiência como gestor, quais práticas de planejamento estratégico e compliance financeiro têm se mostrado mais eficazes na governança de empresas da distribuição? Bem, o que o Antônio falou aqui é uma realidade, eu acho que de todos. E com relação ao compliance financeiro de expansão, ele é uma coisa que é fundamental, né? Você ter que fazer um planejamento altamente técnico de expansão para você poder ter sucesso na expansão, porque ali vai o dinheiro. Então a gente tem, por exemplo, no caso da Alvorada, nós temos uma equipe de expansão que faz um pré-estudo na região onde está sendo estudado para colocar a filial. E em cima disso nós temos todo o estudo, mas um estudo completo de produção de grãos, produção de gado, tudo que a gente trabalha na região. Então, a parte de crédito no negócio é o coração da empresa. E como o Antônio falou aqui, se vamos ter que ter uma estrutura
de crédito, essa estrutura está aí, como ele falou, né? Você tem que fazer tudo, você tem que fazer barter, você tem que ter uma estrutura, como ele falou, o mínimo necessário para você poder se sobreviver é tirar os dados da pessoa, né? O que eu acho também muito importante no nosso negócio é trabalharmos mais, o agricultor trabalhar mais o seguro das lavouras, né? O seguro é fundamental para dar uma segurança, o nome já diz, tanto para nós, quanto para os bancos, quanto para o próprio produtor, porque o produtor depende de São Pedro, né? É clima, e clima a gente não tem o controle absoluto. Então, assim, eu acho a governança na parte de crédito é fundamental. Na parte de expansão, também. Você não pode errar nesse momento onde os investimentos estão voltados para a expansão. Ok, Félix, obrigado. A gente viu aqui o Antônio falando de barter, você falando do crédito. Eu sei que o Maurício também faz barter e também tem as mesmas preocupações. Maurício, eu vou tentar buscar uma outra parte de governança no que diz respeito ao planejamento estratégico da sua empresa ligado ao acesso ao mercado. Sabemos que a Olin Agro atende clientes com perfis muito distintos, desde negócios na ordem de R$ 5.000 até R$ 2 milhões. Tem pedidos que variam muito, né? E diante dessa realidade tão heterogênea, como vocês estruturam o plano de ação para garantir eficiência e resultados sustentáveis? Como que a tua equipe, você atua por faturamento de cliente, por área geográfica, como é esse acesso ao mercado para garantir aí a sua estratégia e seu planejamento estratégico, principalmente no recebimento, no crédito viável? E eu sei que você faz barter, apesar que aqui que o Antônio falou um pouquinho de barter. Fala para nós um pouquinho aí essa questão daquele cliente seu de 5 mil, de 2 milhões e como você estrutura a tua equipe. Tá. Ô Paulo, eu estou entre os grandes, né? E o nosso negócio realmente ele é bem pulverizado. A pergunta é ampla, né? É complexa pelo número de clientes que a gente acessa, né? O tipo de cliente. Mas um negócio heterogêneo, né? Distinto, a gente procura, a palavra para definir isso é segmentação. Como que a governança chega nessa segmentação? Nós temos 2 níveis de gerência, de sell-in e de sell-out, onde o sell-in ele vai internalizar os nossos produtos, os nossos serviços, né? Discutir com o sell-out a nossa estratégia para implementar a nossa estratégia lá no campo. O nosso gerente de sell-out é responsável pela nossa equipe de campo, né? Nossa equipe comercial, e com certeza ele vai focar primeiro nos grandes clientes, certo? Independente disso, além de ele focar nos grandes clientes, ele vai fazer uma outra segmentação, que é como esses clientes participam dentro do Grupo Olin. Ele participa mais com insumos, participa mais com depósito de grãos, com máquinas, com serviços de assistência técnica, o quanto que ele está interagindo dentro da Olin, certo? Feito essa segmentação por cliente, claro, o cliente maior, ele tem um trabalho mais personalizado, mais específico, né? E o cliente menor, que são muitos, se trabalha através de uma comunicação mais massiva, né? De propriedade em propriedade, de comunidade em comunidade, de lavoura em lavoura, né? Através de palestras, de geração de demanda, dias de campo, né? Levando tecnologias, aquilo que a gente realmente acredita. Nossa empresa é muito focada naquilo que a gente acredita, no nosso modelo de negócio, no nosso manejo da lavoura, né? Então, através de outras comunicações, como hoje, mídias digitais, né? A empresa também foi se modernizando. Hoje nós temos um e-commerce, porque o nosso cliente antigo gostava de atender o nosso vendedor ou o nosso consultor. Os filhos deles já gostam de entrar no e-commerce, além no site e acessar, né? Fica uma comunicação mais em massa, ou seja, tu divide entre pequenos, médios e grandes. Quanto às nossas ações,
os nossos níveis gerenciais vão fazer um trabalho com as necessidades, a somatória dos CTVs que estão a campo, que hoje nós temos 25, e vão fazer um plano de ação através de ferramentas 5W2H, onde vai dizer o que, como, quando, por quê, principalmente quanto custa. Porque um acesso no mercado de ticket médio que varia aí de 5 a 2 milhões, ele é muito mais caro do que um acesso a um mercado de grandes clientes, né? De menos clientes. Isso é fundamental, tu saber quanto está custando isso, porque em margens achatadas, como estamos vivendo, né? Continuar sendo eficiente no negócio. O acesso hoje ele custa caro, né? Então, por isso, temos que ter esse plano de ação bem definido. Ok, Maurício, obrigado. E você não vai escapar da pergunta de barter, não, né? Se der tempo da gente fazer a terceira rodada, a gente vai entrar no barter, porque eu sou muito curioso na área de arroz, pequenos, médios e grandes produtores que você atende, como que é esse barter. Depois nós voltamos lá, mas muito obrigado, parabéns. Roberto, falando da AgroAmazônia de novo, é uma empresa que cresceu de forma muito expressiva nos últimos anos. E a pergunta é como que vocês estruturam os mecanismos de acesso a crédito e gestão financeira nesse contexto de expansão? Ótimo. Bom, hoje, crédito sempre foi, mas hoje é um item extremamente importante. Então, nós estamos revisando toda a nossa política de crédito. Nossa política de crédito vai ser um pouco mais rígida, né? Então, a gente tem que trabalhar forte a política de crédito, a política de garantias. A gente está no agronegócio. O agronegócio é uma indústria a céu aberto, então ele depende de clima, precisa chover no plantio e parar de chover na colheita, depende de preços internacionais, oferta e demanda, então depende da gestão do próprio cliente. A gente tem que analisar tudo isso daí, né, com calma, com processos claros, para fazer uma boa análise do cliente, poder fornecer crédito. A gente vende, além de vender à vista, é claro, a gente vende a prazo safra que a gente fala. A gente vende prazo safra em reais, pode vender prazo safra em dólar, e fazemos o barter também, que eu concordo com os meus colegas aqui, que o barter é uma ótima ferramenta tanto para o distribuidor quanto para o cliente. Porque o barter é um hedge natural. Então o barter ajuda muito nas garantias, ajuda muito, é a moeda do cliente. Então ajuda muito no recebimento. Então a nossa meta também é aumentar o barter. O barter que é a troca de insumos por grãos, né? E isso daí para nós é muito importante. Também estamos focados na padronização, visto que a gente está em 9 estados, as características desses estados são diferentes, a gente precisa conhecer a realidade de cada região. Quando você vai avaliar um crédito, você tem que olhar vários fatores, né? Idoneidade do cliente, estrutura, armazenamento, estradas, média histórica de produtividade, solo, tipo de praga, doença, ervadania que tem ali, a gestão da fazenda, pessoas, até maquinário, para ver se o cliente tem um maquinário, um parque de máquinas suficiente para plantar no momento de seca, a hora que chover ele plantar rápido, e para colher no momento de chuva, a hora que parar de chover ele entrar e colher tudo. Então nós trabalhamos, como são várias áreas, a gente trabalha muito em padronização de processos de trabalho, a gente trabalha com o PDCA, que nós mudamos para PDCCAA, que é planejar, fazer, checar, cobrar, agir e acompanhar. Então isso para nós é muito importante. E o foco? Precisa ter foco em tudo que estamos fazendo. Excelente, Roberto. Foi solicitado pela organização da gente talvez já ir finalizando o painel, mas então eu queria só aproveitar um pouquinho, já que eu instiguei aí o Maurício, né? Maurício, em poucas palavras aí, como é fazer o barter do arroz? Eu sei que a Aulin, ela tem o negócio dela quase que todo voltado à comercialização dos insumos, retornando o recebimento de arroz. Fala um pouquinho para nós o barter que você faz com aquele produtor pequeno, com o médio e o grande. Qual é o diferencial que vocês usam para isso? Eu acho que eu vou te decepcionar aí na saideira. O arroz, ele não tem um preço futuro como a soja. Tá? Nós fizemos o barter, então vamos intitular o barter caipira, entendeu? Que é que nós estamos em São Paulo, né?
O nosso barter é baseado em um histórico de clientes depositantes. Hoje a Olin, como eu falei, conta com 1.200 clientes depositantes. Se esse cliente precisar do crédito para fazer a safra, para plantar a sua safra, ele tem o preço futuro dos produtos, mas não tem um preço fixado do produto dele, certo? O que acontece? Ele tem um prazo para nos pagar em espécie, em valores. Naquela data, no último período, ele vai liquidar isso por uma troca de grão, porque o nosso fomento está vinculado ao recebimento do grão, certo? O que nós estamos iniciando a fazer agora é uma troca valorizando o produto dele por uma troca direta por insumos. Essa prática a gente está iniciando, mas é um barter presente, não futuro. A troca futura, nós temos aí mais de 20 anos que a gente faz isso, mas não com um preço pré-estabelecido, tá bom? Obrigado, Maurício. Eu quis instigar essa pergunta porque difere muito dos barters que a gente conhece aí de soja, de milho, né? Até mesmo de gado, né? Então acho muito importante para a plateia e para a gente também conhecer um pouquinho disso. Eu queria agora partir para uma rodada final, para que a gente vá já encerrando esse painel, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o contrário agora, Roberto, começa por aí. Ótimo. Bom, eu acho que a gente cobriu ótimos pontos, né? Mas eu quero aqui dizer a importância de uma boa gestão no nosso negócio. Nosso negócio é um negócio de faturamento alto, de margem extremamente baixa e de risco, visto que depende de clima, depende de uma série de coisas, de preços internacionais, como eu já disse. Então, o nosso negócio precisa funcionar como um relógio. Então, uma boa gestão, a gente precisa utilizar de inovação nessa gestão. Então, processos claros, a inovação, a gente tem que usar inteligência artificial, a gente tem que utilizar robôs, quando possível, na prestação de serviço para os nossos clientes, agricultura de precisão, pecuária de precisão, digital farm, tudo isso. Porque a produtividade, a produção de grãos dos últimos 30 anos, ela tem crescido muito. Se você pegar de 93 a 2003, a área plantada de soja, especificamente, ela cresceu de 10,6 para 44,6 milhões de hectares. A produtividade cresceu de 38 para 58 sacas por hectare. E a produção cresceu aí de mais ou menos 25 para 155 milhões de toneladas. E mostra que nós ainda temos muito que crescer. E como nós vamos crescer? Usando tecnologia, usando a inovação, usando serviços para ajudar o produtor a produzir cada vez mais. Então, como a gente já falou, o barter é uma ferramenta que vai ajudar na comercialização. Então, boa produtividade, comercializar bem o que produziu, isso significa resultado. E uma boa gestão das nossas empresas e que também os nossos clientes, os agricultores e pecuaristas, também tenham uma boa gestão do negócio, sempre de maneira sustentável, ou seja, economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Você fala muito de gestão, né? E um dado da pesquisa da Andav também mostra que apenas 28% dos associados à Andav têm ferramentas de inteligência, o chamado BI, né? E é um trabalho que a gente também tem muito espaço para crescer, para a gente ter mais base para sustentar nosso crescimento e a saúde do nosso negócio. Exatamente. BI é Business Intelligence. Informações. Informação é o nome do jogo. Sem informação, a gente não faz nada. Muito bom. Maurício, as palavras finais? Bom, Paulo, gostaria de agradecer de estar aqui, né? E também de deixar um recado ao público, à plateia que está aí, que muitos são, como a gente, distribuidores, né? Todos que estamos aqui, que vivemos o agro, indústrias, né? Pessoas que de alguma forma colaboram para o plantio ocorrer, para a safra ser colhida, né? Nós estamos num momento de muita dificuldade e eu acho que essas pessoas, a indústria, os distribuidores, os cerealistas, todos que colaboram de alguma forma para isso acontecer, merecem os parabéns por acreditar nesse agro, né, que é uma parcela tão importante do nosso PIB. Num momento tão difícil de commodities desafiadoras, né, e que estamos em junho, não temos um plano safra definido, não sabemos qual a taxa de juros, quem vai ser acolhido por esse plano safra. Eu acho isso
quase, mas nós estamos aqui para entrar nesse mérito. Dar um parabéns para quem acredita no agro, para a XP, para a Datagro, para a Corteva, por esse momento aqui. Vamos lá. Ok, Maurício, obrigado. Fere, suas considerações? Bem, eu vou começar fazendo as considerações de como eu iniciei aqui o nosso painel. Eu iniciei dizendo que a gente produzia, quando eu fundei a Alvorada, lá em 86, aproximadamente 50 milhões de toneladas, e hoje devemos produzir 330. E daqui 25 anos, 30 anos, quase 1 bilhão de toneladas. Então, para isso, toda a cadeia precisa ter uma governança perfeita. Os distribuidores, os agricultores, os pecuaristas. Então nós temos que utilizar todas as ferramentas, inteligência artificial. Os agricultores aproveitar mais irrigação, todo tipo de tecnologia que possa ter para a gente chegar nisso. E vão chegar, né? Então a governança, ela é fundamental em toda a cadeia produtiva de agricultura. Obrigado, Feres. Vamos lá, Antônio, considerações finais. Eu vou aproveitar aqui, em complemento ao que os colegas falaram, mas especialmente o Roberto, muito importante a questão de BI, de ferramentas de agricultura de precisão, de dados, inteligência artificial, mas nós, distribuidores, produtores, não podemos nos esquecer da maior fortaleza que a gente tem em qualquer setor, é a relação humana, o relacionamento. Então, foi muito esquecido por quase todos esses grupos que entraram em recuperação judicial. Eles esqueceram da maior fortaleza, o maior ativo que eles estavam comprando, que eram as pessoas. Então eu acho que um grande ponto e a melhor governança, quando você coloca o cliente no centro, a sua relação verdadeiramente com ele, e não é a relação comercial, é a relação sincera de vê-lo bem e vê-lo com sucesso. E para isso você precisa conhecê-lo. Aí as ferramentas são fundamentais. E quem interpreta essas ferramentas, esses dados que são gerados, e leva o melhor para o cliente final, com certeza ele vai ter sucesso. Então, que a melhor governança seja sempre das pessoas que a gente tem ao nosso lado lá. Excelente. Eu queria agradecer aqui a colaboração de 4 grandes amigos e empresários. Agradecer a oportunidade em parabenizar a Datagro, Corteva e XP por trazer para a maior cidade do Brasil, por trazer para o asfalto um pouquinho do que a gente vive lá no campo. Eu fui presenteado de moderar esse painel, até porque o ano passado eu concluí um curso de governança corporativa e na Andav, esse é o lema, nós queremos cada vez mais trabalhar a governança para ajudar o distribuidor a fazer gestão. Aqui presente também na plateia está aí a Cristiane, que também faz 2 semanas que terminou o curso de governança pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Esse é o caminho que nós temos que trilhar, continuar sendo forte e fazendo do setor essa representação de quase 50% de tudo que chega na mão do produtor brasileiro passar pela mão da distribuição de insumos. Muito obrigado a todos, obrigado pela organização. O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.